Em mais um podcast Serra em Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, estou hoje com Marcelo Tavares, cardiologista, e a gente vai conversar sobre tecnologia associada à cardiologia. Marcelo, por favor, em primeiro lugar, um prazer estar você aqui no podcast Serra em Paraíba e gostaria que você se apresentasse. Olá a todos, é uma honra estar aqui com o senhor para discutir um assunto que eu tenho um grande entusiasmo, acho que é uma motivação, eu posso até dizer. E sou Marcelo Tavares e sou professor da universidade, do curso de medicina. Minha carreira foi basicamente, eu fiz aqui a minha graduação na UFPB, depois eu fiz clínica, cardiologia, ecocardiografia, parte de imagem, depois doutorado e pós-doutorado nessa mesma área. E quando eu voltei como professor aqui da UFPB. Então eu posso dizer que eu estou na universidade desde os 9 anos de idade, desde o conservatório de música, que eu entrei dos 9 aos 16, depois graduação e agora como professor e coordenando também a pós-graduação também. E pelo que você coloca, tem uma formação sólida na área de cardiologia. Foi uma paixão desde criança também? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante e misterioso, porque eu falei isso até hoje para os alunos. Às vezes a gente escolhe uma especialidade muito mais pelos professores que a gente tem. E acho que isso é o maior desafio e o maior mérito de um grande professor. E eu ressalvo dois, sem dúvida, a professora Fátima Negri e doutor Marco Antônio. Marco Antônio. Então, esses dois, assim como na minha graduação, foram que decisivo assim, da especialidade. Então, é muito mais mérito deles do que uma escolha ao acaso. Assim. E a escolha de medicina? Medicina tem um viés familiar muito forte, né? Eu tenho desde meus tios, tia Tereza Tavares, chamava de Zezinho, né? Que sempre me incentivou com livros, os dois, e tem meu avô, desde pequeno, escutando a história do meu avô, que foi professor fundador do curso de medicina. Inclusive, eu entrei na mesma idade no curso de medicina que ele também fez a aula magna do curso. Então, existe uma influência familiar indiscutível, que eu acho que isso também foi decisivo na escolha, porque eu estava entre música e medicina. E aí eu percebi que música era muito mais hobby, porque meus amigos estavam muito à frente, tecnicamente, do que eu. E eu vi que eu acho que medicina era... Mas de certa maneira, a música, a batida do coração tem a ver, né? Alguma coisa... Não parece música, né? Sim, sim. Pelo menos pro bebê, na minha área, serve com música, acalenta e tudo, né? Exatamente. Mas essa questão da cardiologia e ser professor foi uma escolha também sua? Sim, é um sonho. Exatamente. Quando você vivencia, tem a sorte de ter uma tia que você tenha como um parâmetro de perfeição como profissão, como ética, como tudo. Compromisso. E compromisso, dedicação, e você é aluno dela. E depois, então, assim, você acaba, de forma inconsciente, sendo levado a querer aquilo e ser um sonho de vida, e foi. De fato, eu estou muito satisfeito, né? Eu sei que existem limitações, mas a balança sempre pesa favorável à universidade sem nenhuma dúvida em relação a isso. Particularmente a universidade pública, né? Sim, isso aí eu não tenho dúvida, o aluno é diferente. Eu digo assim, eu fico às vezes preocupado que eu vejo que o nível do aluno hoje me espanta como eles estão bons. Né? Assim, eu tenho um aluno do 4º período, João, que ele tem quase 10 meta-análises, um aluno que está no 4º período de medicina. Então, assim, praticamente ele envia artigos para eu revisar que eu fico até constrangido porque não tem muito o que fazer. O aluno já tem uma noção científica que... Então, são alunos que eu diria vocacionados. Sim, ainda bem. Então, eu tenho essa sorte. Ô Marcelo, e que ponto entrou a tecnologia na sua área de medicina? Onde foi que o ponto de infusão entre a tecnologia, a inteligência artificial, os avanços tecnológicos e inovação? Eu acho que seria fácil dizer assim, necessidade e curiosidade, mas eu acho que aí seria um demérito em relação aos meus pais. Assim, meus pais sempre incentivaram a criatividade. Certo. Então isso vem antes da medicina, vem antes da cardiologia e da inovação. Tanto minha mãe quanto meu pai. E isso foi algo que virou parte da minha, digamos assim,
minha personalidade, a criatividade. E, de novo, né, dentro da universidade, o próprio nome já diz, a pessoa tem a chance de dividir o conhecimento e aprender com várias áreas. E aí, por acaso, né, eu tinha meu irmão fazendo engenharia de materiais, eu tive um aluno que me levou a conhecer algumas pesquisas na engenharia civil em inteligência artificial. Então, eu diria que foi muito mais uma oportunidade, uma sorte minha de ter pessoas como a que eu mencionei, que me levaram a esse contato. Interdisciplinaridade. Exato. Eu acho que isso é um preço que a universidade tem e que só estando lá, às vezes, para entender a riqueza que é e as possibilidades que isso abrem, né? Como profissional, como para o próprio aluno, né? Então, acho que é muito gratificante. E no seu caso, como foi essa abertura? Curiosamente, né, um aluno, Everton, me levou para conhecer Marcelo Cavalcante, que é um professor da engenharia. E esse professor tinha alguns projetos em curso, mas sempre em máquinas, né? E um deles tinha uma acurácia, né, uma assertividade de 96% de acerto, de pelo som detectar problemas no motor. Né? E aí... Você não está falando de carro. Não. E aí, nessa história, eu digo, será? Aí abriu, será. Mas a curiosidade não foi ao acaso, assim, alteração de máquina, vou ver outra bomba, que é o coração, né? Existe todo um conceito, né, prévio da fisiopatologia do que é uma insuficiência cardíaca, por exemplo. E foi quando eu propus tentar um desafio, eu posso assim dizer, porque inteligência artificial, às vezes, é uma caixa preta, você não sabe o que você vai encontrar, de pegar esse algoritmo com o Marcelo, né, professor Marcelo, e tentar avaliar em outro som, em outro motor, né? No caso, a voz, nos pacientes com cardiopatia, no caso, insuficiência cardíaca. E aí, eu acho que foi em 2019 para 2020, assim que eu entrei na universidade. Acho que foi o primeiro contato, eu diria. Então, essa associação entre a possibilidade de alterações correlacionadas foi a primeira experiência que você teve para dar o start para a pesquisa. Sim. Em relação ao campo da inovação, eu posso assim dizer, foi o primeiro. E a sorte é quando você foi praticamente um presente, porque existia todo um grupo já preparado, com um algoritmo pronto. E isso foi muito fácil do ponto de vista de desenvolver, né? E aí primeiro você tenta sempre de forma binária diferenciar o normal do doente, né? E no caso do doente eram pacientes com insuficiência cardíaca compensados, porque senão descompensado é muito fácil. Você não precisa de uma inteligência artificial para olhar e dizer, ó, tá ruim, tá com falta de ar, né? Eram pacientes estáveis, né? Que a voz era imperceptível em relação a um grupo normal. E aí a gente fez essa coleta no Hospital Metropolitano, alguns no HU e outros no Instituto do Coração de São Paulo. Inclusive, o aluno foi para lá. Então, mostra também uma questão inédita da detecção precoce de pacientes com viés, talvez com necessidade de um acompanhamento mais detalhado. Sim, na época existia assim, o único trabalho que a gente até teve como norte foi ele avaliou pacientes descompensados e na alta compensados. Me mostrou que tinha uma diferença na voz. Né? Mas não essa análise binária, né? De doente e não doente. Isso não existia. Tanto que a gente ganhou o melhor prêmio na universidade de melhor patente. Né? Isso foi uma patente que virou uma patente. E um depósito de software também. E foi premiado e a gente publicou, enfim. Isso foi o primeiro trabalho. E tem até um fato muito curioso. O aluno, João Filho, ele na coleta, o grupo normal, que aparentemente, né, pela história clínica, tudo, pela avaliação, avaliou uma prima. E na hora que fez a análise da voz da prima, o algoritmo falou no braço, cardiopatia. Aí a gente tem que melhorar isso aqui, que eu acho que tem alguma coisa que está errada. 3 a 4 meses após, essa menina dá entrada no pronto-socorro descompensada a primeira vez e tem uma morte súbita. Foi mesmo. E aí foi nessa hora que eu digo, esse negócio mas não foi a cardiomiopatia, não. Provavelmente ela tinha algum e não sabia. Olha só, que E aí eu acho que esse foi foi o momento que eu digo, eu acho que a gente tá no caminho que eu não tinha noção que tinha essa capacidade discriminatória. Da projeção que poderia ter alguma coisa desse tipo, né? Sim.
inclusive pela precocidade Sim, da e detecção. assintomática, sem nenhum sinal clínico, nada. Né? Porque o racional que a gente teve, que eu levei, foi o seguinte: paciente estável, mas existe uma série de alterações, por exemplo, de edema, de excesso de líquido em corda vocal, em pulmão, diminuindo a complacência pulmonar, de desautonomia, a voz muda. Então, são coisas que são não mensuráveis e, para a inteligência humana, é indetectável. Desculpa, você se lembra da idade dessa paciente? Eu lembro que era entre 30 e 40 anos, que foi a faixa etária que a gente até priorizou para não misturar pessoas muito jovens e nem muito idosas, porque aí ficaria um viés de etário, né? Pegar uma voz de idoso com a voz de adolescência. Aí não, seria muito... Seria mais ou menos o mesmo padrão, sim, sim. do mesmo perfil, né? Sim. A mesma idade e, assim, a evidência de comorbidade e não comorbidade. Isso. Sem nenhuma história clínica, sem remédio, nada, os normais, né? É interessante também, assim, até a questão da ansiedade. Pessoas mais novas podem influenciar alguma coisa. Ou pessoas idosas pela lentidão do raciocínio também, né? Ou alguma lesão de corda vocal, alguma coisa que podia influenciar. Tá, esse trabalho foi patenteado. Sim. E ele é utilizado na rotina em algum serviço. Isso é o desafio da segunda parte, né? Saindo da bancada, a gente chegou a ter parcerias, a assinar com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Einstein, mas é isso que a gente tinha até conversado previamente, o ceticismo em relação a usar uma tecnologia em saúde e inteligência artificial é uma grande barreira. Eu não tenho dúvida que essa parte de biomarcador vocal, eu posso chamar assim, vai ser uma nova ferramenta diagnóstica, mas o caminho de aceitação, de validação é muito longo. Cheguei a ter reunião com a Samsung, enfim, com algumas instituições também, mas é uma barreira muito difícil em acreditar até na tecnologia, porque é algo quase misterioso. Como assim? A pessoa fala uma frase e diz que tem uma coisa e outra, não parece algo coerente, assim, para o senso comum, né? E assim, até é uma barreira natural que as pessoas têm para inovação, para coisas novas e aceitação, né? Sim, sim. Esses biomarcadores, eles podem ser utilizados em patologias, por exemplo, correlacionadas com pulmonares? Certamente, porque chegou no momento que a gente, peraí, será que a gente só está... Essa ferramenta é só detecção de normal e doente? Podia ser. Né? Mas aí a gente fez o quê? Um terceiro grupo, que são pacientes com doença pulmonar, estáveis, sem rouquidão, sem dispneia. E aí, no algoritmo, as 3 entradas ficaram normais, insuficiência cardíaca e pneumopatas. Do mesmo jeito da insuficiência cardíaca, compensados. E, para surpresa, a assertividade maior que 80%, e quando olhando só normais e pneumopata, aí que chega perto de 100%. Então, a gente novamente mostrou que existe, de fato, alguma alternância da voz, que a gente não consegue perceber, e que é como se fosse uma impressão digital de uma patologia na voz. Inclusive, o que a gente está recentemente tentando é tornar essa medida da voz como algo adimensional, como se fosse uma impressão digital mesmo. A insuficiência cardíaca tem esse espectro da voz, o normal é assim, o pneumopata tem isso. Biomarcador mesmo. Isso, como se fosse algo qualitativo, visual. Exato. E desse uma fidelidade maior. Sim. A questão do diagnóstico, né? Principalmente que a gente vive num país muito heterogêneo, né? Então, a gente tem lugares no Brasil, sem dúvida, que não tem médico. Então, isso poderia auxiliar em sistema de triagem, né, para economizar recursos em relação a otimizar recursos, melhor falando, e até melhorar a assistência em pronto-socorro. E outra questão... Esse aqui vai para o pneumologista. E você está investindo em prevenção, de certa maneira. Você é um método preditivo, né, que pode ser triado precocemente para evitar futuramente algum caso como essa pessoa. Ou até, se a gente conseguir, que ainda continua com o diálogo com Einstein e tudo, a gente está tentando ver agora, né, se funciona como ferramenta de monitorização. Como é que eu quero dizer? O paciente que tem alguma cardiopatia, ele vai falando
e à medida que vai melhorando, a gente consegue diferenciar o pior e o melhor estado de classe funcional dele, né? De pior ou melhor a clínica. E isso pode ser uma ferramenta nos relógios, no smartwatch da vida, para poder o próprio paciente receber alguns alertas de que algo não está caminhando de forma adequada. E aí pode facilitar uma consulta precoce, uma reavaliação, antes que ele piore, né? E ele mesmo emitindo som e captado Sim. pelo Esse era o projeto da Samsung que a gente tentou, mas... Por o Erabre, digamos Isso, assim, né? Exatamente. Fascinante. Demais. Vai ser assim. Não sei se comigo, mas eu sempre falo isso. Vai ser assim. Isso aí eu não tenho Em dúvida. algum momento vai ser reconhecido o melhorado valor e vai ser assim a medicina em termos disso, sim. Desse tipo eu não tenho dúvida. Diagnóstico. Mas você tem outras patentes também, né? A gente até brinca que diz que é o senhor das patentes. Tenho, graças ao contato de novo com outros professores como Elton Medeiros, que é um grande pesquisador da universidade. E nesse setor de engenharia de materiais estava meu irmão para finalizar o curso. E a gente, com a parte de tecnologia têxtil, de nanofibra, a gente criou uma startup. E nessa startup tem coisas foge um pouco da medicina, né? A gente fez um dispositivo, né, que a Samsung ou a Johnson Johnson se interessou, que era um absorvente feminino. A gente fez um recobrimento, máscara também. A gente fez uma patente industrial de recobrimento com nanofibra para stent, para biosensor. Com ar exalado, a gente dá o diagnóstico de insuficiência cardíaca pelo ar exalado. Em contato também com o setor agro, a gente consegue, alguns trabalhos que a gente fez, economizar fertilizante em até 50%, né? A gente, com essa manta de nanofibra, a gente consegue economizar o solo, isso, evitando a lixiviação. Então, não são os conceitos não são ao acaso, né? Você tem um cenário prévio de aprendizado. Em geografia, quem imaginava eu ia raciocinar sobre lixiviação? Inclusive meu mestrado, ele usa o processo de lixiviação com relação ao sal para tirar da estrutura óssea, né? Não, da estrutura óssea, não, da própria do biomaterial, que é o PIC. Sim. Que eu misturei o sal com... Aí retira e fica... Então, assim, a universidade, de novo, favorece você ter contato com favorece a sua criatividade, compartilhar conhecimento e fazer coisas que jamais em outro setor, você sozinho, no privado, você ter essas oportunidades. Então... Você acaba se tornando um MacGyver. E tecnológico. Permite, né? certas coisas que eu jamais ia imaginar, né? Você ser empresário, uma startup não deixa de ser empresário com seu próprio irmão. Então, assim, tem realizações além da profissão, né? De patente, de tudo. Então, você está trabalhando com muito mais motivação, com o desafio de melhorar, de certa forma, o meio que você vive. Então, acho que é um meio extremamente interessante. Eu aposto sempre na tecnologia e inovação como um meio de propagar o conhecimento, disseminando informações e aperfeiçoando processos que, de outra forma, a gente não teria como. Sim. E aí, sem dúvida, a tecnologia ela veio para revolucionar. Embora eu acho que ainda não está massificada, porque ainda tem a questão, digamos assim, de entraves que as pessoas colocam para o processo ser mais ágil. Eu acredito nisso. Existe um meia-culpa da gente, porque boa parte da população está aprendendo a usar, né? É o fim do processo. Se tivermos a chance de mudar o sistema desde a escola, né? Dos filhos da gente, enfim, a pós-graduação, a universidade, de como a tecnologia pode ser desenvolvida, eu acho que esse problema do ceticismo começa a mudar. Né? Uma coisa é você usar a tecnologia já pronta, outra coisa é você entender como é que esse processo está acontecendo, como é que você pode até ser parte desse produto. Né? Então, eu acho que boa parte é a falta de acesso do processo criativo, né? Do desenvolvimento, que aí é um problema crônico de educação. Né? Isso aí não é político, não é regional, é um problema que
o modelo de educação que a gente tem não mudou Não desde... favorece. O jeito que meu pai estudou, meu avô estudou, é do mesmo jeito. 50 alunos numa cadeira, olhando para o professor, um quadro e acabou. Então, não dá para cobrar tantas mudanças de um grande salto que a gente está tendo, que é esse salto tecnológico e o ceticismo faz parte. Né? Eu acredito nisso. Eu achei interessante. São quantas patentes até agora? Deixa eu pensar. Eu acho que em torno de 8. 8 patentes. Entre softwares e patentes, sim, em 5 anos de universidade. É muito produtivo. Ainda tem mais para sair. É muito produtivo. Com certeza eu sei disso. Eu achei interessante essa com relação à microfibra, com relação aos gases. Demais. Porque eu acho que é uma área, talvez, que dê resultados mais técnicos. E direto, fácil, baixo custo. Então, é o conceito de perfeição da inovação. Você resolve um problema, baixo custo, fácil acesso. Então, tem tudo, só falta alguém acreditar. Né? Recentemente, a gente conseguiu um investimento e a gente vai começar a desenvolver o protótipo. Né? Porque, só para explicar, a gente, né, saudáveis e doentes, existe uma série de compostos que a gente chama compostos orgânicos voláteis. Né? Que naturalmente a gente exala, mas no dia a dia a gente não tem ferramentas de quantificar. Porque depende de espectrometria de massa, depende de uma estrutura logística que não tem. E o que é que a gente fez? Por causa de nanofibras, a gente conseguiu mensurar. Fazer um equipamento que seja pequeno e portátil e que permita a quantificação de parte por bilhão dessa substância. É o neto do oxímetro. Parece, mas o oxímetro usa mais a luz, né? Para poder medir a difração da luz. E aí, nesse caso, é a quantificação de fato da concentração. Então, quem inventou isso da insuficiência cardíaca foi o professor Bacal, Fernando Bacal. Mas ele fez com espectrometria. E conversando com ele levou para Israel, levou para um bocado de lugar e nunca conseguiu fazer essa de forma portátil. E conversando com ele de fato fica até impaciente. Como é que alguém da Paraíba consegue algo que Israel não conseguiu? Né? Ele é do Einstein, enfim, é um grande amigo e uma pessoa que eu admiro bastante. E a gente tem isso, não só para cardiologia, existe o nariz mecânico que se usa para oncologia, marcadores de tumores de pulmão, para várias coisas, e até eu discuto mas já existe. Já. Mas assim, algo muito ainda não prático pelo tamanho, mas caminhando para isso. O mesmo discurso, vai ser assim. A gente vai ter diagnóstico de várias doenças pelo ar exalado. Né? E se eu tiver sorte, eu vou conseguir levar para frente esse projeto. Não só ar exalado, a gente tem gases que a gente pode ter como mecanismo de proteção, terrorismo, né? Grandes data centers para incêndio. Detecção de incêndio. E parte por bilhão. Então é algo muito precoce. Que os métodos atuais não têm. Né? Só detecta quando já tem alguém... Já está bem adiantado. Isso. E isso aí é uma ferramenta, pelo método, que consegue... de uma quantificação muito precoce. Então tem uma ampliação de aplicabilidade muito grande para diversos setores, Sim. né? O grande salto foi ver se ele conseguia, né, fazer esse salto eletroquímico de quantificação. E como a gente jogou acetona numa quantidade muito pequena e viu que ele mudou a resistência e tem um gráfico perfeito, sei. E aí a gente viu que é possível é menos de 3 centímetros, é coisa muito fácil de adaptar. Um bafômetro. E portátil, né? Sim. Então, quem pensa em passar pelo bafômetro, acabou as esperanças. Mas é interessante ver essa volatilidade. Estou falando nem do ar. Estou falando da dinâmica. Sim. Como as coisas acontecem, né? Sim. Você algum dia esperava chegar a esse ponto? Não. Eu acho que a grande sorte é você poder ter pessoas disponíveis a discutir, a compartilhar o conhecimento. A gente fica isolado, às vezes não tem noção o quanto outras áreas estão à frente, né? Assim, e aí, se você não consegue dialogar e chegar nesses locais, você não tem ideia do que pode ter de solução, né? Então, a gente leva o problema com o racional, né? Se não tiver um racional, não vai achar nada mesmo. E aí, você consegue achar soluções que você não teria noção se não tivesse essa oportunidade. Eu não tinha a menor noção que
que eu ia conseguir algumas coisas que a gente talvez já de fez. onde menos esperasse Sim. que pudesse surgir, né? Exatamente. Essa questão do biosensor surgiu na época da pandemia, quando a gente começou a fazer um trabalho de recobrimento de máscara. Porque como a máscara, pela umidade, acaba tendo que ser trocada Saturado. e aumentando a questão de infecção, a gente conseguiu recobrir com a superfície super hidrofóbica, que aí não, a umidade não entrava em contato, e sem umidade, sem bactéria, sem fungo, enfim. E a durabilidade era maior. Então, aí a partir daí de teste de bancada, a gente foi vendo, opa, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo, e obviamente um professor brilhante, que é Elton Medeiros, começou a levantar outras possibilidades, e aí os projetos caminham. Tendo bons professores e bons alunos, a mistura perfeita para poder acontecer. Ô Marcelo, você acha que a inteligência artificial, ela potencializa essa perspectiva de alavancar e diversificar projetos? Isso eu não tenho dúvida, né? O que eu fico um pouco ansioso e um pouco angustiado é justamente durante o desenvolvimento que a gente está vendo de uma forma extremamente rápida, a ausência de discussão ética do desenvolvimento da IA. Né? Então, assim, digamos, um exemplo, né? um tiro no pé. Eu estou desenvolvendo algo pela voz que dá o diagnóstico. Digamos que uma empresa seguradora de saúde se interessa. E aí ela liga para o cliente, pega pela voz e diz, não, esse paciente é cardiopata, começa a criar barreiras. Né? E até algo que parece ser trivial e justo, por exemplo, a gente vê drones entrar em certos locais e destruir. Mas imagine que alguém por trás disso fez um programa todo desenhado para destruir pessoas. Então, não se discutiu o desdobramento ético de que isso pode virar. Né? Então, principalmente também a questão da regulamentação. Sem falar de regulamentação, tudo. Então, você já tem uma estrutura de inteligência artificial que foi feita o quê? Para destruir ser humano. Né? Para dar diagnóstico de doença que pode ser usada como segurador contra o próprio paciente. Então, eu acho que o maior perigo não é substituição do ser humano agora, eu acho que é muito mais a ausência de uma discussão ética dos desdobramentos que esses desenvolvimentos a gente está tendo. Total, eu nunca vi alguém ficar discutindo alguma coisa de que, não, isso aqui não pode, essa inteligência artificial, porque pode causar dano, né? Não existe uma comissão de ética e pesquisa que analisa e diz, não, isso aqui não pode ser feito. Não tem. Então, lá na frente, os problemas vão surgir. Ou talvez possa ser feito, mas não possa ser utilizado da forma com que algum plano, algum operador de saúde queira. Sim. Porque isso também pode estar patente no momento que você faz um diagnóstico precoce de uma patologia que pode ser preventida ou pode ser avaliada com 3 meses de antecedência e aquilo ser utilizado num dado momento com outra pessoa. Sim. E aí, tudo bem, você pode até utilizar, mas não pode bloquear com base nisso. Sim. Então, assim, toda essa trajetória desde o desenvolvimento, a discussão ética, que eu acho, no momento atual, é a grande preocupação. Né? Talvez um dia a gente vai ter mais preocupação em termos de substituição de algumas profissões que eu acho que, sem dúvida, algumas vão ser afetadas no modelo que a gente tem. Mas agora, né, eu acho que o grande aviso e preocupação é uma ausência, uma escassez total de discussão ética do que se está se desenvolvendo. Isso não tem. Eu posso até tentar pesquisar, mas eu não vejo isso. No Comitê de Bioética, ao desenvolver uma pesquisa, ainda não se cogita esse tipo de coisa. Sim, porque a princípio, veja, do ponto de vista ético, a grande preocupação é causar dano. Qual o dano que uma pesquisa traz coletando a voz de uma pessoa? Qual o risco? Em tese, nenhum. Muito baixo, né? Assim, você até não existe nenhum, mas a gente considera como risco muito baixo, né? Como se fosse nenhum. Mas não tem. E as outras também, né? De imagem, de foto de ferida na dermatoscopia. Então, passa porque, de fato, tem o padrão ouro, que é a análise do especialista. Ou seja, o paciente vai continuar com o diagnóstico nas vias habituais e vai ter a IA para comparar e ver se está sendo coerente. O paciente não vai deixar, nas pesquisas que são desenhadas, de ter o diagnóstico nas formas habituais. Então, eticamente, para
a visão geral não tem problema ético. Mas não se questiona assim. Que não possa vir a ter. Algo que não existe. Você também não pode criticar alguém de algo que não existe. Exato. Não, você não vai usar isso porque se no futuro, se não existe. Bloqueia qualquer coisa. Possibilidade. Então é carta branca. E essa carta branca, eu acho que a gente, muito breve, num espaço-tempo muito curto, a gente vai ter começar a ter esse tipo de discussão por causa dos problemas. Não porque alguém se preocupou nessa discussão. Porque os problemas vão começar. Né? Para quem quer fazer medicina, para quem está fazendo medicina, para quem está completou medicina, existe uma discussão que surgiu relativamente recente, é que a inteligência artificial em algum momento substituiria o médico. Na sua perspectiva... É uma pergunta difícil da Guto. Pensar que era só coisa fácil. Era só pergunta fácil. Isso até os estudantes chegam perguntando, assim, com um certo desânimo. Mas, assim, a gente vê ao longo da história da medicina um bocado de invenções que parecia que ia destruir a medicina como a gente tem por conceito, né? Eu acho que vai mudar muito, muito mais do que a gente imagina. Alguns tipos de abordagens, né, diagnósticas, até o automonitoramento do paciente vai mudar bastante. Mas sumir, né? Eu digo uma coisa, gestante não vai ter IA para segurar um parto, né? Um osso quebrado não tem IA para juntar. Mas certos diálogos que o paciente possa ter, algum entendimento sobre a doença, de como ajustar a medicação baseada em automonitoramento, eu acho que isso vai ajudar bastante. E isso acaba tendo um preço, né? Eu acho que a gente tem uma assimetria muito grande entre o número de escolas médicas e uma tecnologia que está surgindo e que vai ser, de certa forma, substitutiva. Então, o mercado acaba sempre, indiscutível, falando fora da medicina, o mercado sempre seleciona. E aí, nesse momento, eu acho que seleciona quem tem alguma afinidade e quem consegue usar de forma ética e sábia a tecnologia, né? Mas que vai mudar, vai. Né? De fato, a gente vê muito de forma palpável a patologia, a radiologia. Então, mas deixar de existir, acho que não. Acho que não, mas vai mudar bastante. Eu não tenho a menor ideia. E nessa perspectiva, na sua impressão, como seria a melhor forma de se preparar para esse novo contexto? Se preparar, é difícil se preparar por algo que a gente não sabe. Né? Assim, se prepare para o vestibular. Eu sei que eu tenho que estudar geografia, não sei o quê. Se prepare por algo que não sabe como vai ser. Mas eu acho que é razoável a gente começar a entender como é feito as ferramentas de inteligência artificial, como a gente pode melhorar o estudo com inteligência artificial, como você pode enxergar a própria situação sua regional das especialidades, o que é que está faltando e que talvez você possa trazer com inovação melhor. A gente tem, por exemplo, algo que vai mudar de uma forma dramática, é a fusão de robótica, cirurgia robótica, com inteligência artificial. A gente tem hoje até cineangiocoronariografia, que é o cateterismo, com a distância com o robô, né, o operador. Então, isso vai ser uma realidade que quem estiver se formando, eu acho que é uma oportunidade de fazer a sua residência habitual e voltar com robótica e talvez um pouco de robótica com inteligência artificial como gerador de tecnologia e também algo como uma curadoria até. Eu acho que esse é o perfil de ter, digamos, um R+. Se você fazer um R4, 4 anos de residência, faça um R5, seja com ciência de dados, seja com um pouco na sua área, o que é que você pode aplicar de robótica, de inteligência artificial. E até lá, é entender como é que você pode entender o processo, né? Eu acho que é a única solução, mas como vai ser? Não tem. Eu acho que ninguém tem. Ninguém tem, é muito pretencioso. Essa bola mágica. Exatamente. Ô Marcelo, que recado você daria para aquele que tem curiosidade, tem interesse, tem vontade de trilhar? Qual digamos assim, o conselho que você daria
para esse... Conselho é o básico, principalmente estudar muito, porque quando você estuda muito, você entende o que falta de conhecimento. E com base no seu conhecimento, você consegue gerar perguntas, que é o que na linguagem de os prompts. Aquela máxima de Sócrates, quanto mais eu sei, Exato. menos eu sei. Exato. Então, se você você conhece o problema com um racional interessante, né, baseado no que você estudou, você gera uma pergunta, que é o prompt, para você começar a ter as respostas corretas junto das pessoas corretas. Você não precisa ser um programador. Basta você ter o conhecimento do que existe, de problema, de conhecimento, e compartilhar com pessoas da área. É impossível você conhecer, programar inteligência artificial, né? O pessoal de TI estão 1000 anos à frente, Muito e eu mais acho uma adiante. perda de tempo você entender de programação, de tudo. Você vai gastar energia com algo que é muito mais fácil você compartilhar seu conhecimento, conhecer pessoas boas, confiar nelas, porque obviamente existe roubo de propriedade intelectual, para caminhar junto. Né? Eu acho que isso é o segredo, é saber estudar e compartilhar o conhecimento com pessoas coerentes. Eu ensino uma disciplina chamada Tecnologia Aplicada à Saúde. Sensacional. No 5º período, e eu acho que é o start para as áreas de especialização, onde eu digo que a cada um procure oportunidades. Elas estão lá aguardando por vocês. Tem que estudar, porque senão não sabe nem o que é oportunidade. Né? Procurar o quê, professor? Você não sabe nem o que está. Mas eu coloco sempre o básico, que é importante para que eles possam sedimentar ao longo da carreira isso. Porque se eles não fizerem agora, alguém vai fazer no lugar deles. Sim. A oportunidade não se perde, alguém aproveita de alguma forma. Desde gestão em saúde, desde diagnóstico, desde melhorar a assistência. Então, dentro da ferramenta, a gente tem várias possibilidades de desenvolver coisas que vão facilitar a nossa prática, né? Não só diagnóstico, não só tratamento. Então, gestão de saúde é um problema. Então, não faz sentido, às vezes, a gente gastar tanta energia atendendo o paciente, vendo contabilidade da clínica, vendo como é. Então, eu acho que essa energia desperdiçada pode ser muito facilitada e aí é uma oportunidade. E a pergunta de todo trabalho científico. Sim. O que você identificou no seu dia a dia que precisa de uma resposta? O que eu identifiquei é justamente essa questão da logística, de dificuldade de diagnóstico, uma via crucis, desde o excesso de papelada que a gente tem que preencher, desde a dificuldade do paciente de marcar vários tipos de exames para juntar esse quebra-cabeça para tentar achar um diagnóstico. Então, eu acho que o grande benefício que a gente pode começar a caminhar é facilitar essa trajetória com, talvez, métodos que tenham uma capacidade de rastreio que vai economizar esse espaço. Eu acho que o meu interesse, o meu entusiasmo é justamente simplificar e otimizar recursos, né? No ponto de vista de assistência, não estou falando de financeiro. Então, eu acho que isso é a minha motivação e com ferramentas de inteligência artificial, acho que desde a voz, desde o ar exalado, desde a análise pupilar, que eu estou fazendo trabalho também com análise de pupila, desde a análise de temperatura com câmera térmica. Então, tem muita coisa que foge do conceitual em termos de diagnóstico de ferramenta, né? E eu acho que isso é que a gente precisa desenvolver tanto para facilitar a vida do paciente, quanto regiões que não tem médico. Né? Eu acho que a gente tem uma obrigação de pensar dessa forma, principalmente quem tem formação no setor público, quem teve todo esse benefício. Eu acho que a gente tem que ter alguma tentativa de retribuir e facilitar para melhorar a saúde nesse sentido também. Eu acho que a tecnologia com inteligência artificial facilita muito isso e é uma ferramenta fantástica. Infelizmente, Marcelo, a gente está terminando. Gostaria novamente de agradecer em nome do CRM a sua participação, excelente participação, a transmissão do conhecimento, da experiência e das perspectivas na área de tecnologia aplicada à medicina, principalmente com a questão de patentes que você vem trilhando aí, um caminho brilhante, e só parabenizá-lo. Eu que agradeço, eu acho que o CRM para mim é uma referência pelas pessoas e pela história que tem. E poder conversar, né, com o senhor, para mim, é uma honra.
E eu espero que eu tenha atingido as expectativas e que as pessoas consigam ter entusiasmo e menos medo sobre o assunto. E eu estou disponível, acho que sempre. Eu acho que é um assunto que a gente tem que explorar e dar capilaridade para que as pessoas tenham mais acesso e a profissão da gente melhore de certa forma. Muito obrigado. Então, obrigado e até a próxima.